Fala galera, mais um vídeo do canal. É com muita alegria que chegamos à nossa matéria de segurança de dignitários, concurso da PLFCD. E que bom que tá correndo tudo certo, estão gostando bastante, estou recebendo bastante mensagem no Instagram. E vamos lá para mais um vídeo. Primeiro vídeo aí, primeira aula, segurança de dignitários. Vamos abordar aí ao longo de alguns módulos todo o conteúdo necessário e suficiente, certo? Para a nossa aprovação na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. Sem mais delongas, vamos nessa. O que nós vamos ver, né? Então, conceitos e princípios, vulnerabilidades, itinerários de deslocamentos, atentados e ameaças, explosivos, varreduras, segurança da autoridade isolada, organização na cápsula de segurança, aparições em público, planejamento geral das operações, equipamentos e armamento, segurança familiar e residencial, bem como direção defensiva e ofensiva e trânsito, normas de circulação e conduta, infrações e penalidades. Aqui nessa parte de trânsito eu trouxe em gênero, né, os artigos. Então eu elenquei os artigos mais importantes e aí eu vou precisar que vocês complementem a leitura lá pelo CTB. De resto, é isso, beleza? Então, visto o nosso sumário, vamos ao que interessa. Então, introdução: dignitário, autoridade ou VIP é a pessoa que exerce alto cargo ou goza de um título proeminente. Então, as técnicas e táticas empregadas devem observar uma forma de gradação, sempre do mais simples para o mais complexo, do menor para o maior grau e da menor para a maior interferência, ou seja, da mais discreta para a mais indiscreta. Beleza? Tenham isso em mente. Cai bastante. Parece simples, mas cai bastante. A ideia é priorizar sempre as medidas mais simples. Beleza? Então, a organização do serviço de segurança. A segurança pessoal de um dignitário deve ser realizada somente por profissionais que detenham competência legal para exercer tal atribuição. É só militar? É só policial legislativo? É só policial judicial? Não. É quem detém a competência legal. Isso se dá por meio de cursos de segurança de autoridade, como é chamado na Força Aérea Brasileira, de segurança de dignitários, como é chamado pela doutrina geral. Então, quem tiver a competência legal, tiver a capacitação para isso, pode realizar a segurança pessoal de um dignitário. Então, nós temos os princípios, né? Objetividade, simplicidade, surpresa, iniciativa e emprego da força, onde a objetividade é a execução rápida e pontual, a simplicidade é priorizar o emprego de técnicas e ações e condutas mais simples, né? Desde que sejam eficientes, tão simples e eficientes. A surpresa significa que o planejamento deve ser realizado de forma flexível, tá? Então não pode ser rígido, devendo comportar outros planos possíveis. O princípio da iniciativa, para prevenir e evitar conflitos. Iniciativa seria a proatividade, né? Prevenção e antecipação. E o emprego da força, que é a última ratio, ou última ratio. Na verdade é última ratio, né? Última ratio, que deverá sempre observar os princípios da moderação, legalidade, necessidade, conveniência e proporcionalidade, com o elenco decreto 12341, de 23 de dezembro de 2024, tá? Princípios
do uso da força estão lá, salvo engano, no artigo 2º. Então, última ratio, última instância. Vulnerabilidades quanto à segurança de dignitários, a falta de informação, os deslocamentos, a alta exposição pública, os fatores psicológicos e humanos, desgaste da equipe, turnos exagerados e uso da tecnologia inadequada. Tudo isso são vulnerabilidades. Nós veremos mais a fundo posteriormente. Então, itinerários e deslocamentos. Devem sempre prever diferentes caminhos e evitar previsibilidade. Identificar locais de riscos e fazer análise de pontos críticos. Conceitos importantes. Definir locais estratégicos para suporte, monitoramento contínuo da utilização de tecnologia, prevenção de atentados, com análise constante, considerando o histórico da autoridade, possíveis inimigos, grupos contrários, eventos de risco e monitoramento de ameaça, online e offline, protocolos de resposta com plano de evacuação e ações defensivas imediatas. Equipe treinada para identificar comportamentos suspeitos e agir rapidamente. E aí nós temos a composição da equipe, que é composta por 5 ramos ou 5 departamentos, digamos assim. Quais sejam? Chefia, operações, comunicações, inteligência e transporte. A chefia, quem dita normas e diretrizes, faz planejamento, direciona análise e controle das atividades. As operações, que detêm os procedimentos técnicos e operacionais. De segurança, aqui na chefia é o estratégico, né? Comunicações, que operacionalizam sistemas de radiocomunicação, elaboração de códigos de fraseologia adequada. Inteligência, responsável pelas medidas de contra-inteligência. Recebimento, análise e coordenação das informações. E o transporte, setor responsável por fornecer veículos, considerando itens como características, potência do veículo, inspeções técnicas, varreduras, apresentação individual dos motoristas, manutenção e abastecimento dos veículos. E aí os fatores relevantes para uma segurança efetiva. A importância da autoridade protegida, né? O grau de risco, a conjuntura socioeconômica e política, o comportamento da autoridade e a disponibilidade de recursos. Então, são fatores de extrema relevância, né? Se o cara é uma pessoa muito importante ou pouco importante, se o grau de risco ele é muito ameaçado, pouco ameaçado, a conjuntura socioeconômica e política, porque às vezes é um político, um senador, um deputado, que vai contra pautas do governo, que muitas pessoas têm inclinação favorável, então, ou vice-versa. O comportamento da própria autoridade, às vezes o próprio protegido ele instiga isso, né? Ou ele é mais reservado. E a disponibilidade de recursos. Então, quanto mais desses fatores aqui, maior tem que ser a disponibilidade de recursos e maior tem que ser a qualidade também. Avançando, importância e grau de risco do protegido. Então, nós vamos abordar basicamente esses 2 tópicos aqui, que são muito importantes. Beleza? Então, a autoridade corresponde a pessoa em exercício de cargo público elevado. A pessoa protegida pode ser também um dignitário que não tenha cargo público, como nós vimos, né? Um VIP, né? Um VIP, um CEO, certo? VIP, qual é o significado disso? Very important person, então pessoa muito importante. E CEO é Chief Executive Officer, então chefe executivo, né? De escritório.
O grau de risco em que está relacionado a uma determinada pessoa protegida é estimado pela existência de perigo, que pode ser real ou potencial, permanente ou circunstancial. Então, o grau de risco está relacionado a isso. Se o perigo é real, alerta vermelho; potencial, alerta laranja. Se é permanente, altíssimo, né? Altíssimo grau de risco. Se é circunstancial, um pouco mais leve. Beleza? Esqueminha aí. Então, os graus de risco são 3 graus de risco: o reduzido, o normal e o elevado. O reduzido é aquele em que a pessoa protegida não está sujeita aos riscos normais inerentes ao cargo que desempenha. Então, é sem risco relativo ao cargo. Beleza. Pode até correr risco, mas um risco leve, assim, que seja por opinião política. Vamos supor que o cara seja um influenciador, ele não é político. E aí ele sofre risco por conta das opiniões dele. Mas ele é um influenciador, certo? Então não é o cargo que ele desempenha. Hipoteticamente a gente poderia falar de um político que trata muito de questões que não sejam de política, né? Então é um risco reduzido, querendo ou não, porque não está inerente ao cargo que desempenha, beleza? Agora, o grau de risco normal é aquele mais comum, que é em que a pessoa protegida está sujeita somente aos riscos inerentes ao cargo que desempenha. Tipo assim, se não fosse essa projeção de risco, aquela pessoa, aquele dignitário, ele talvez nem seria conhecido. Então, pô, é um político que só fala de política e corre risco por opiniões políticas, mas se ele não fosse político, talvez ninguém soubesse quem seria. Então, são riscos inerentes ao cargo que desempenha. E ao grau elevado é aquele em que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está envolvida em situações de extraordinária relevância. E aí enquadram-se riscos extrínsecos e relativos ao cargo. Então, reduzido e normal é igual ao elevado, que são riscos fora do cargo e riscos dentro do cargo, que não tem a ver ao cargo e que tem a ver com o cargo. Comportamento da autoridade protegida. Então, é muito importante o intercâmbio entre dignitário protegido e a segurança pessoal, pois deve haver um trabalho mútuo. Geralmente, os esquemas de proteção é que se adaptam ao estilo de vida e de governo da autoridade. No entanto, a cooperação do dignitário é imprescindível para o sucesso das operações de segurança. O universo familiar, segurança familiar, deve estar dentro do princípio, pois representa uma fonte de informação preciosa e elemento antagônico. A família faz parte do planejamento de segurança do protegido. Beleza. Então, a equipe deve considerar, deixar claro ao protegido quem decide no caso de eventos adversos. Então, normalmente a autoridade segue as ordens da equipe de segurança, devendo ser colaborativo. Às vezes acontece do cara ser mais relutante, e aí a equipe tem que ser um pouco mais incisiva nas ordens, né? Então, lembrar sempre que a segurança é problema daqueles que têm o encargo de proporcionar. Então, a segurança é problema da equipe de segurança. Pouco importa se o dignitário é colaborativo ou não, como é problema nosso eu digo como policial legislativo, então é problema de quem proporciona a segurança. Então a equipe também deve considerar sempre a personalidade do alvo, né, a imagem, ostentação, manias, hobbies, rotinas,
considerar sempre a necessidade de imposição de limites, tanto à própria equipe quanto ao segurado, para não invadir o espaço do outro, nem fazer com que o dignitário se extrapole. Então, a disponibilidade de recursos é uma condição primordial para com as necessidades do dignitário protegido. Claro, igual nós falamos, um grau de risco elevado vai exigir maiores e melhores armamentos, tecnologias. E a capacidade e o treinamento contínuo também demandam recursos e são essenciais para complementar o fortalecimento do capital humano. Beleza. Avançando, nós temos a figura do agente de segurança. Ele que deve possuir ou desenvolver qualidades intelectuais, morais, físicas e psicológicas necessárias ao bom desempenho da atividade de segurança. Quais são essas em espécie? Então, qualidades intelectuais, um bom nível intelectual e cultural, compostura, domínio de idioma estrangeiro, atualização e contextualização. Domínio de idioma estrangeiro é um diferencial bem grande, tá? Então, enquadrado como qualidade intelectual, porque eventualmente um deputado vai viajar lá para os Estados Unidos da América e aí ele vai querer um dignitário um agente de segurança, né, que saiba o idioma. Não é muito mais fácil? Alguém que saiba o idioma de onde ele está indo? Ou eventualmente o cara vai para a França e tem um policial legislativo que sabe falar francês. Isso é totalmente diferencial. Então, atualização e contextualização, aqui é geopolítica, tá? Geopolítica, geografia, história. É o cara atualizado, contextualizado. Capacidade de análise de risco, claro, raciocínio rápido e tomada de decisão eficiente, comunicação clara e discreta e conhecimento da legislação e protocolos de segurança. Excelente. Abordadas qualidades intelectuais, partimos para as qualidades morais, que seriam lealdade, honestidade, coragem, integridade, discrição e responsabilidade. Isso é muito mistério, né? Morais, lembrar de ética, leal, íntegro, certo? Então, qualidades físicas, condicionamento físico, resistência à fadiga, reflexos rápidos, habilidade de defesa pessoal e coordenação motora. Ótimo. E aqui, resistência à fadiga, nós estamos nos referindo à fadiga física, porque isso aqui está relacionado também a qualidades psicológicas, tá? Por quê? O cara tem resistência à fadiga, vamos supor que seja um cara muito forte, ele tem resistência à fadiga física, mas a psicológica às vezes dele está tão abalada que ele começa a se entregar. Então aí é quando a gente fala de resistência à fome e à sede prolongada, né? Isso é uma qualidade psicológica, querendo ou não. Mesmo que o efeito seja físico, né? Então é efeito físico, mas a origem é psicológica. Então as psicológicas seriam atenção, capacidade de tomar iniciativa e resistência à fome e à sede prolongada, né? E qualificação técnica, habilidade no manejo de armas, defesa pessoal, sempre ter contato com alguma arte marcial aí, né? Seja judô, jiu-jitsu, sambo, sanda, krav maga, parará. Então, noções de suporte básico de vida, o tal do APH, atendimento pré-hospitalar, tático, né? PHT, atendimento tático pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar tático, atendimento é algum desses, tá? Então, o salvamento aquático é uma qualificação técnica, tá?
aquilo que a gente falou, as qualificações, as qualidades, elas estão correlacionadas, pô. Se o cara tem resistência física e a qualificação técnica do nado, pô, ele vai ser ótimo em resgate aquático, né? E mais uma qualificação técnica, noções de contra-inteligência. Beleza? Vamos fazer um corte aí nessa primeira parte. A partir do próximo vídeo vamos continuar aí da teoria dos círculos concêntricos. Muito importante, beleza? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, seguir nosso Instagram e rumo a PLF. Beleza? Valeu! Tamo junto, bons estudos!